Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Joga Simples. Hoje vou trazer o vídeo sobre a final da Taça de Portugal que se realizou em pleno Jamor. Duas equipas, Sporting Clube de Portugal e Desportivo das Aves, disputaram ontem a prova rainha da competição aqui em Portugal e a vitória, a taça sorriu para os pupilos de José Mota, o Desportivo das Aves. Vou sintetizar aqui algumas das minhas ideias sobre a forma como o Aves jogou e o Sporting jogou, até porque o meu tempo é limitado, assim o YouTube o exige, e vou falar um pouco sobre o Aves e um pouco sobre o Sporting dentro das quatro linhas. Uma semana muito difícil para os jogadores de Jorge Jesus, depois daqueles incidentes em Alcochete, uma equipa animicamente muito em baixo, uma equipa com pouca disponibilidade para disputar esta final da taça, mas também por outro lado o Aves não teve culpa desses incidentes. O Aves queria também ganhar a Taça de Portugal, conseguiu, boa vitória para o Desportivo das Aves. O caneco foi para a Vila das Aves, que ontem à noite, em plena madrugada, os festejos foram pela noite dentro. A equipa do Aves, José Mota, colocou o seguinte 11, na baliza tivemos Kim, do lado direito tivemos Rodrigo Soares, do lado esquerdo defensivo Nelson Lenho, dupla de centrais com Ponk e Diego Galo, depois dois pivôs defensivos com uma boa dinâmica no meio campo, Tisson e Vítor Gomes. À frente, no corredor central, tivemos Braga, à direita o extremo Hamilton, à esquerda Nildo Petrolina e na frente o avançado Guedes. Avançado este que é o marcador dos dois golos que deram a vitória à equipa de José Mota, o Desportivo das Aves. Por sua vez, o Sporting, a equipa de Jorge Jesus, apresentou o seguinte 11, Rui Patrício na baliza, lado direito para Ristovski, lado esquerdo defensivo para Fábio Coentrão, dupla de centrais com Coates e Mathieu, à frente da linha defensiva William Carvalho, também com uma boa dinâmica entre William Carvalho e à frente no corredor central Bataglia. Do lado direito tivemos Gelson Martins, do lado esquerdo Acunha e depois Bruno Fernandes no apoio a Bas Dost. Um Aves que tinha como primeiro objetivo defender bem, ou seja, descer as suas linhas para depois explorar o contra-ataque puro através da velocidade, principalmente de Hamilton e também daquele pormenor técnico, aqueles requisitos técnicos individuais de Nildo. Guedes na frente era um avançado que conseguia receber a bola de costas para a baliza, um jogo aéreo muito forte e viu-se ontem que um finalizador nato, porque conseguiu fazer dois golos. Por outro lado, um Sporting apostava num ataque continuado, o Sporting apostava no seu modelo de jogo em que invadia o meio-campo do adversário e gostava de ter bola, utilizando uma organização ofensiva com um ataque continuado. Vou primeiro falar do Desportivo das Aves e depois falo um pouco do Sporting em termos táticos. No fim faço a minha avaliação ao jogo de ontem à noite ou ontem à tarde no Jamor a contar para a Taça de Portugal. O Desportivo das Aves tinha uma primeira fase de construção, não era sempre que desenvolvia essa primeira fase de construção, mas deu para reparar quando os centrais abriam, no caso de Ponk e Diego Galo, reparem que Tisson fazia uma linha de 3 e depois o primeiro médio que vinha receber jogo era Vítor Gomes. Reparem que os centrais estando um pouco abertos, Tisson faz a linha 3 e depois os laterais, tanto Rodrigo Soares como Nelson Lenho, davam a profundidade aos seus corredores laterais. Então o Aves tinha aquela linha 3 com Tisson que se colocava no meio dos dois centrais, era Vítor Gomes o primeiro médio a vir receber a bola. Depois, quando o Aves passava para uma segunda fase, estamos a falar nos comportamentos e princípios de jogo da equipa de José Mota, a grande mobilidade nos corredores laterais não era grande, porque o Aves dava
tanto para Nildo como para Hamilton, a preferência na ocupação desses corredores, mas havia troca posicional. Vejam que no lado esquerdo é o exemplo que eu dou, Nelson Lenho está numa posição mais à frente, sendo este lateral esquerdo, e Nildo numa situação mais recuada. Aqui não havia uma dinâmica na exploração de outros corredores, havia sim uma troca posicional. Quando o Nildo tinha bola, Nelson Lenho fazia o overlap, passava nas costas de Nildo para receber a bola. Aqui era somente troca posicional entre o lateral e o extremo. Vítor Gomes está basculado no lado da bola, no posicionamento da bola, e depois reparem, estava muito bem organizado este Desportivo das Aves, com Braga no corredor central, Hamilton mais à direita e depois o ponta de lança Guedes mais na frente. Portanto, no corredor do lado esquerdo havia sim trocas posicionais, não havia aquela dinâmica quando o extremo ocupa o corredor central e liberta o corredor para o lateral, para as subidas do lateral. Mas não, era troca posicional. O Aves era, em termos de posicionamento, era uma equipa muito fixa, não deambulava muito o seu posicionamento, e então faziam sempre trocas por trocas nos corredores. Nesta imagem, já Nildo Petrolina já ocupa o corredor mais à esquerda, dando a largura e a profundidade da equipa do Desportivo das Aves, enquanto depois o lateral esquerdo fica recuado, que não conseguimos ver na imagem. Nelson Lenho, Vítor Gomes era o primeiro médio a sair daquela parte mais defensiva no meio campo, linha 3 muito bem definida entre Nildo, Braga no corredor central e no lado direito Hamilton, para depois o ponta de lança Guedes procurar a profundidade. Portanto, do lado esquerdo havia trocas posicionais, mas Nildo claramente ocupava o seu posicionamento mais à esquerda. Do outro lado era exatamente igual, aquelas trocas posicionais com Hamilton e Rodrigo, ou então era mesmo Hamilton que ocupava a parte mais à direita, enquanto o Braga era aquele jogador que procurava entre linhas. Nessa imagem eu quis mostrar-vos a organização da equipa do Aves, e foi assim que o Aves jogou, foi assim que o Aves, sempre que recuperava a bola, partia imediatamente para puros contra-ataques, explorando os corredores laterais, e depois, claro, aquela tendência de Guedes em tentar segurar a bola, jogar a bola no apoio, para que o Aves chegasse ao último terço com grande perigo. O Aves, sem bola, organizava-se muito bem, descia as linhas, posicionava-se no meio campo do Desportivo das Aves, no seu próprio meio campo, e depois defendia num 4-1-4-1. Vocês podem ver nessa imagem que o Aves tinha uma linha defensiva de 4 jogadores. Tisson era o médio defensivo que ocupava a frente da linha defensiva do Desportivo das Aves, e depois à frente de Tisson alguns comportamentos. Braga descia do seu corredor central, fazia dupla com Vítor Gomes ali mais no corredor central, e depois Hamilton e Nildo desciam também através dos seus corredores laterais, formando uma linha de 4. À frente, Guedes era o primeiro homem do Desportivo das Aves a defender neste 4-1-4-1. Era assim que a equipa de José Mota defendia num processo sem bola. Já falei um pouco sobre o Aves, um pouco mais reduzido devido ao tempo dos vídeos aqui no YouTube. Aves, já falei no processo com bola e no processo sem bola. Vamos passar agora à equipa do Sporting, a equipa de Jorge Jesus, que animicamente não estava bem, moralmente não estava bem. Tentaram por tudo fazer com que o modelo de jogo de Jorge Jesus se notasse, mas quando a disponibilidade mental não está a 100%, depois as coisas acabam por não sair. O corpo queria, via-se que os jogadores de Sporting queriam mesmo ganhar a taça, mas a cabeça não deixava. E isso causou um grande problema à equipa de Jorge Jesus. Uma primeira fase que achei um pouco estranho, um dos pivôs defensivos, ou Bataglia ou William Carvalho, nunca fizeram uma linha 3, e eu aí achei alguma estranheza. Podia ser por parte de estratégia de Jorge Jesus. Nesta imagem, vejam que os dois centrais estão no corredor central, Mathieu e Coates, não abriam para o primeiro médio ir buscar a bola. Portanto, Mathieu e Coates no corredor central. Reparem que os laterais não estão projetados como se projetaram em jogos anteriores,
Coentrão na linha dos dois médios, Ristovski na linha do meio campo, quando a bola já está a meio do meio campo da equipa do Sporting. Battaglia, William Carvalho numa situação paralela, também não entendi esta dinâmica da equipa do Sporting, e depois na frente Gelson Martins e Acunha procuravam movimentos ou espaços interiores para soltar os corredores a Fábio Coentrão e Ristovski. Não percebi porque é que o Sporting não fez linha 3, não percebi porque é que os dois pivôs defensivos atuavam lado a lado em paralelo, como também não percebi a exploração numa primeira fase de Fábio Coentrão e também de Ristovski. Depois a bola passando a primeira fase de construção da equipa do Sporting e dando o exemplo dos corredores laterais, aí sim o Sporting já tinha uma dinâmica já criada, já com muitos jogos nas pernas. Uma dinâmica no corredor do lado esquerdo era quando o Gelson Martins vinha para dentro para libertar o corredor a Ristovski, o lateral direito, através da sua profundidade, velocidade, verticalidade. Nesta imagem, Ristovski já está a procurar a profundidade mais à direita, onde Gelson Martins está no corredor mais central. Coates aqui estava a queimar linhas, Coates depois vai fazer o passe para Ristovski, mas esta era a gestão do corredor mais à direita da equipa do Sporting. Quando Ristovski não subia, claro está, era Gelson Martins que dava a largura ao corredor mais à direita da equipa do Sporting e depois procurava também, através da sua velocidade, criar desequilíbrios no último terço de terreno da equipa do Sporting. Do lado esquerdo era exatamente igual, a Acunha vinha para dentro e Fábio Coentrão explorava o corredor do lado esquerdo. Fábio Coentrão fisicamente muito debilitado, ou então era a Acunha que dava a largura ao corredor mais à esquerda da equipa do Sporting e Fábio Coentrão ficava numa posição mais recuada. O Sporting nos corredores laterais tinha essa dinâmica. O Sporting numa primeira fase de construção não percebi a dinâmica que colocou ontem à tarde no Jamor e depois grande dificuldade para uma das pedras fundamentais da gestão da equipa de Jorge Jesus. Foi Bruno Fernandes, que teve uma primeira parte não conseguida. Porquê? Porque Bruno Fernandes tinha um polícia chamado Tisson. Bruno Fernandes aqui nesta imagem, vejam que procurava sempre aquele jogo entre linhas, exatamente como o Braga da equipa do Aves. Enquanto o Braga procurava o contra-ataque, ou o Aves procurava o contra-ataque e o Sporting um ataque posicional, Bruno Fernandes aqui muito bem atrás da linha do meio-campo e à frente de Tisson. Reparem que aqui o Aves está no 4-1-4-1. Bruno Fernandes muito inteligente, mas uma primeira parte em que Tisson foi mesmo o polícia de Bruno Fernandes. José Mota estudou muito bem esta equipa do Sporting e Bruno Fernandes procurava sempre as entrelinhas. Reparem na direita, o exemplo que eu dei, Ristovski está com posse de bola e era Gelson Martins que depois dava a largura mais à direita. Aqui quis destacar que Bruno Fernandes era uma peça muito importante na organização ofensiva do Sporting, no apoio à base Dost, mas não conseguiu. Por isso é que Jorge Jesus depois fez aquela alteração em que puxa Bruno Fernandes mais para trás e coloca Monteiro ao intervalo. Porquê? Porque Bruno Fernandes não estava a conseguir pegar no jogo, porque o Aves estava muito bem organizado e tinha sempre um polícia, um jogador de marcação direta que foi Tisson. Portanto, um Sporting com alguma mobilidade nos corredores laterais, um meio campo sempre a tentar pegar jogo e apostar no ataque continuado, mas depois Bruno Fernandes, grande dificuldade no apoio a Bas Dost muito sozinho na frente, principalmente na primeira parte. Um Sporting sem bola, foi um Sporting que também já nós conhecemos, organizava-se num 4-4-2, Bruno Fernandes e Bas Dost eram os dois homens primeiros a defender nesta estrutura da equipa de Alvalade. Acunha e Gelson Martins desciam através dos seus corredores laterais e formavam uma linha de 4 com Battaglia e William Carvalho. Portanto, foi um Sporting que tentou passar uma imagem sobre as ideias de Jorge Jesus, mas ontem não conseguiu. Estavam Aves, por outro lado, super motivado, era uma final da Taça de Portugal, Sporting não conseguiu e o Aves conseguiu, marcando apenas mais um golo que a equipa de Jorge Jesus, levando a taça para a Vila das Aves. Vou dar agora uma opinião mais pessoal sobre o que se passou ontem à tarde, relatando também aqui alguns incidentes da partida em que
por minha infelicidade não posso colocar imagens do jogo porque a plataforma YouTube não permite, e por isso é que é muito difícil termos um canal sobre futebol nesta plataforma. Mas o Sporting, a história poderia ser outra, porque o Sporting na primeira parte tem duas oportunidades por parte de Gelson Martins, dois remates em que Kim faz duas defesas. Portanto, o Sporting não entra mal, o Sporting entra bem na partida, um Aves a tentar controlar o jogo, mas através destas duas oportunidades do Sporting por Gelson Martins poderia ter feito o primeiro golo do Sporting e a história seria bem diferente. Mas aos 15 minutos há o golo do Aves, Guedes faz o golo num puro contra-ataque, a bola está no lado direito, um contra-ataque a explorar o lado direito, cruzamento de Braga e depois Guedes vai cabecear ao segundo poste, a bola entra do lado direito de Rui Patrício fazendo o 1-0, lá está num puro contra-ataque, desposicionamento defensivo do Sporting, na minha opinião Fábio Coentrão libertou o corredor, não conseguiu fechar num contra-ataque do Aves e o Guedes faz o primeiro golo. Depois do golo, o Aves desce ainda mais, ou seja, o Aves tinha preocupação de defender, de fechar linhas, descer no terreno, quebrar ou não deixar quebrar a baliza de Quinha, e depois o Sporting, via-se que o Sporting, quando o Aves baixou na primeira parte, o Sporting estava muito ansioso, o Sporting com muitos passos falhados, as rotinas não estavam a sair por parte da equipa de Jorge Jesus. O Aves continuava depois a aproveitar esses falhanços da equipa do Sporting num contra-ataque, e o Sporting, através dos contra-ataques do Desportivo das Aves, deixava muitos espaços. Ou seja, um dos problemas do Sporting ontem foi quando o Sporting perdia a bola na transição defensiva, o processo em que perde a bola e tem depois segundos para tentar recuperar. Mas quando o Sporting perdia a bola numa transição defensiva, não estava posicionado, e o Aves, através de contra-ataques, conseguia criar sempre perigo para a baliza de Rui Patrício. Ao intervalo, a situação que eu falei, Bruno Fernandes não estava a conseguir jogar, e então sai William Carvalho e entra Monteiro. Ou seja, Battaglia fica num processo mais atrás a 6, Bruno Fernandes passa para 8 para libertar o posicionamento do médio, e Monteiro vai se juntar a Bas Dost na frente. Eu acho que o Sporting melhorou na segunda parte, o Sporting entra muito melhor, o Sporting entra com vontade, mas o Aves nos minutos iniciais não acertou na marcação, enquanto Tissone tinha um homem referência que era Bruno Fernandes, mas com Monteiro ao lado de Bas Dost, o Aves passou ali alguns problemas, mas também o Sporting não conseguiu. Os minutos foram avançando, o Aves foi respirando, o Sporting acabou por fazer trocas, Fábio Coentrão aos 51 minutos completamente desgastado, entrou a Acunha, e entretanto tinha havido umas trocas porque a Acunha tinha passado para o lateral esquerdo e Coentrão mais à frente, porque Coentrão não estava a aguentar o jogo. Depois, aos 63, sim, sai Coentrão, que estava a atuar mais à frente no meio campo de Sporting, entra Misic, que vai também ocupar o seu posicionamento no meio campo, e depois vieram as alterações. Aos 70 minutos sai Braga e entra Falcão, aqui dois jogadores muito diferentes, porque Falcão é mais defensivo do que propriamente Braga. Aqui o treinador do Aves começava já a fechar as portas ali no meio campo para trás, até à linha defensiva, mas aos 72 minutos, através de mais um contra-ataque, bola nas costas, ao segundo golo do Aves, através de Guedes, em que depois, numa bola nas costas, Guedes vai fazer a recepção e no 1-1 com Coates vai fazer o segundo golo da equipa do Desportivo das Aves. Aos 75 minutos vai sair Hamilton e entra Baldé. Aos 78 minutos, claramente uma oportunidade desperdiçada por parte de Bas Dost, em que a bola vai à barra. Jorge Jesus, no final do jogo, disse que a equipa não estava bem, animicamente não estava bem, e o grande exemplo de o Sporting não estar bem foi neste lance aos 78 minutos, que Bas Dost envia a bola à barra, estando completamente sozinho, sem oposição, e poderia ter feito o 2-1 para a equipa de Alvalade. Mas depois, aos 85 minutos, 7 minutos depois do lance de Bas Dost, ao gol do Sporting através de Monteiro,
Coates já estava a jogar mais na frente, há um cabeceamento de Coates para a área, um ressalto, onde depois Monteiro, num bom remate, faz o gol do Sporting, reduzindo o marcador. O Sporting acredita, o Sporting começou esquerdo e entra Jorge Felipe, um central altíssimo, mais um defesa, mais um jogador que vai ocupar a zona central da linha defensiva do Desportivo das Aves. O Sporting tentou, não conseguiu, o Sporting não conseguiu vencer esta Taça de Portugal. O mérito também temos que dar à equipa de José Mota, o Desportivo das Aves, que teve um comportamento exemplar, treinou, preparou e venceu a partida. Já aos adeptos do Sporting, aqui um grande abraço de solidariedade depois de tudo o que se passou, um ato terrorista em Alcochete. A mentalidade dos jogadores do Sporting faz depois com que fujam um pouco à disciplina tática, o rigor tático e técnico que Jorge Jesus queria. O técnico falou sobre isso, condições muito difíceis que se vivem em Alvalade. Mas aqui está o meu registro sobre a vitória do Desportivo das Aves. Ontem no Jamor venceu a Taça de Portugal. Também está de parabéns a equipa do Aves, comissão técnica, treinadores, presidentes da SAD e do clube, adeptos do Desportivo das Aves. Está tudo de parabéns. Finalistas defrontaram-se e vencedor encontrado, Desportivo das Aves. Espero que vocês tenham gostado desta minha análise. Não se esqueçam de comentar na caixa aí em baixo de comentários. Peço desculpa pelo vídeo ser longo, mas estamos na final da taça. Imaginem se eu tivesse aprofundado a minha análise. É carregar com aquele botãozinho do like para dar o apoio aqui ao canal Joga Simples. E resta-me agradecer o tempo que vocês ganharam em ver mais um vídeo no vosso canal aqui no canal Joga Simples.